lá, estamos de volta aqui, né? Vamos ler agora, abra sua Bíblia lá no Novo Testamento, em Colossenses 4. Vamos fazer a leitura do Novo Testamento nesse momento. Hoje é sexta-feira, por isso que eu coloquei esse detalhe aí, para também fazer a diferença do outro vídeo, né? Então hoje, nessa sexta-feira, vamos ver o que Deus tem para falar conosco. Você sabia que quando você lê a Bíblia, o Senhor fala com você e comigo ao mesmo tempo? Pois saiba disso. Que ao mesmo tempo que quando eu falo, exorto quem está do outro lado, também a palavra de Deus fala comigo, né? Isso é maravilhoso. Então é o último versículo, capítulo, desculpa, de Colossenses 4, né? Aí termina e a gente vai começar no próximo Tessalonicenses. Então Colossenses 4, o último capítulo desse livro que fica lá no Novo Testamento. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco. Conselhos. Ele vai deixar alguns com Paulo, né? Caso você não saiba, quem escreveu as cartas de Paulinas, no caso, Colossenses é uma delas. Aí ele fala assim: continue firmes na oração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem, que trata do segredo de Cristo, pois é por causa dessa mensagem que estou na cadeia. Então ele sabia que ele estava preso por causa de Jesus Cristo. 4. Portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é o meu dever. Então, mesmo preso por causa disso, ele sabia que ele precisava continuar falando de Jesus, de Cristo, certo? Mesmo lá na cadeia. Mesmo sendo preso por causa disso, ele precisava falar de Jesus. Então, nós também, como cristãos, não podemos, nós nem estamos presos, né? Não podemos parar de falar desse segredo que é Jesus Cristo. 5. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Ou aí você que quer enfiar Jesus goela abaixo, não é assim. Paulo deixou aqui que nós precisamos ter sabedoria, né, tato, para falar de Jesus às pessoas que não o conhecem ou que já ouviram falar, mas ainda não aceitaram. A gente precisa ter cautela, certo? Como falar, a hora que falar, certo? Tudo tem o seu tempo, a palavra de Deus diz. 6. Estamos lendo Colossenses 4, agora o versículo 6. Acompanha aí. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Por isso, a importância de ler a Bíblia. Porque se você está cheio de leitura, eu lembro, gente, que eu fiz faculdade, né? 2 faculdades. E a segunda, quando eu fiz, eu me lembro que tinha uma matéria que tinha que falar sobre política. E eu nunca gostei, eu nunca me aprofundei, nunca busquei nada com relação a isso. Aí tu imagina eu ter que responder questões profundas de política. Eu não saía nada, gente, porque eu não lia e não sabia nem comentar. E aí o meu professor me chamou, eu tirava só R, né? Só ele falava aquilo bem superficialmente. Aí ele falou isso pra mim, ele disse: olha, você não se aprofunda, você só fala superficialmente. Que é o comum que todo mundo fala ou comenta, né? Era o que eu falava. E aí a Bíblia é do mesmo jeito. Como é que você vai ter resposta para as pessoas se você não lê a Bíblia? Você não vai saber que está escrito, você não vai saber. Porque se você já leu, o Espírito Santo vai te dar aquele toque, você vai lembrar e vai falar, né? Por mais que você não saiba os endereços, mas você vai dizer: olha, a Bíblia fala isso, isso. E aí tá aí o Google para nos ajudar, né? A encontrar na mesma hora com o celular, para mostrar para as pessoas. Mas você precisa conhecer. Então, para que você não pegue, Paulo está falando aqui, né? Você precisa conhecer para saber responder as coisas que as pessoas descrentes vêm perguntar para você. E eles vêm, viu? Com cada pergunta. Eu me lembro de uma vez num emprego que eu tive, abrindo parênteses, que é pequeno aqui.
compartilhando com você. Essa posição que Paulo fala aqui, que sejamos sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Então, o meu patrão chegou para mim e disse assim: vem cá, não acredito que tu acredita que o mundo começou com Adão e Eva. E aí, o que você responderia para ele? Deus me deu um alerta na hora. Eu sempre fui professora de qualquer classe, né? Eu sempre me dispus até para aprender mais. E aí eu lembrei, eu disse assim: o senhor acredita que ele era católico, né? Nada contra, tá, gente? E ele tinha, o católico comemora o negócio da Semana Santa, né? Que é a morte e ressurreição de Cristo. E aí eu perguntei para ele: o senhor acredita na Semana Santa, que Jesus veio e morreu por nós, tal? Ele disse que sim, acreditava. Aí eu falei: pois é, o mesmo livro que está escrito isso aí, da ressurreição, é o mesmo livro que está escrito dizendo que o mundo começou com Adão e Eva. E aí? Quer dizer que você acredita na metade do livro e a outra metade você joga fora? Olha a sacada que Deus me deu na hora para responder para aquele homem, né? Então, a gente precisa ter leitura para que a gente possa saber comentar. Então, mais um motivo para você ler a Bíblia, porque as pessoas vão lhe perguntar as coisas. Ah, você é da igreja? Aí pergunta, aí tu não sabe, não sabe não responder nada. E aí, onde fica o teu testemunho, a tua vida com Cristo? Não vai ter nada para acrescentar na vida do outro. Então, nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos, pelo menos aquele que a gente diz que serve, né? Então vamos lá, dando continuidade, Colossenses 4, agora o versículo 7. Últimas saudações. Tíquico, nosso querido irmão, trabalhador, fiel e companheiro no serviço do Senhor, levará a vocês todas as notícias minhas. 8. Eu o estou enviando para contar como todos nós vamos indo e assim animar vocês. Com ele vai Onésimo, o querido e fiel irmão, que é da igreja de vocês. Eles vão lhes contar tudo o que está acontecendo aqui. 10. Aristarco, que está na cadeia comigo, lhes manda saudações. E também Marcos, o primo de Barnabé. Você já tem orientações a respeito de Marcos, para recebê-lo bem, se ele passar por aí. 11. Josué, chamado o Justo, também manda saudações. Esses 3 são os únicos judeus convertidos que trabalham comigo para o reino de Deus, e eles têm me ajudado muito. Então já tinha 3 judeus lá na cadeia com ele, ajudando ele no reino de Deus, até fazer a obra lá mesmo dentro da cadeia. Vocês sabiam que existem trabalhos até hoje, né, de pastores que vão na cadeia e fazem o trabalho do Senhor. E aí Paulo não era diferente, ele estava preso, mas estava falando e ganhando os judeus para Cristo. 12. Epáfras, outro que é da igreja de vocês e é servo de Cristo Jesus, também manda saudações. Ele sempre ora com fervor por vocês. Ele pede a Deus que faça com que vocês sejam sempre firmes espiritualmente, maduros e prontos para cumprir tudo o que Deus quer. 13. Eu posso afirmar que ele tem trabalhado muito em favor de vocês e pela gente de Laodiceia e de Hierápolis. 14. Lucas, o nosso querido médico, e o irmão Demas mandam saudações. Mandamos saudações aos irmãos que moram em Laodiceia. Saudações também para Ninfa e para a igreja que se reúne na casa dela. Olha a reunião nas casas, gente. 16. Peço que depois de lerem
Esta carta vocês a mandem para Laodiceia, a fim de que os irmãos de lá também a leiam. E vocês leiam a carta que vai chegar de Laodiceia. 17. E digam isso a Arquipo. Procure cumprir bem a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor. Com a minha própria mão escrevo isso. Saudações de Paulo. Não esqueçam que estou na cadeia. E o final, que a graça de Deus esteja com vocês. Então, olha só aqui um exemplo, né? Paulo, mesmo na cadeia, se preocupando, né, com o futuro daquelas igrejas, com a fé, com a constância, com a sabedoria. E até hoje também ficou para nós essas cartas aí de ânimo, de coragem, de demonstração de fé, de ousadia, porque pensa, o cara tá preso por causa disso, mas ele não para de falar disso, né? E ele ganhou muitos judeus para Cristo, mas pagou um preço muito grande. E Paulo, hoje, as cartas dele aqui para nós no Novo Testamento é muito importante, porque ele nos dá um norte, né? Em como agir, como vivermos o Evangelho, como agir com sabedoria. Então, agradecemos a Deus a conversão de Paulo. E não foi à toa que Paulo se converteu, gente. Porque foi um judeu, né? Vocês sabiam que tem judeus hoje que não acreditam que Jesus veio? E Paulo teve uma experiência com Cristo. E ele acreditou que Cristo veio. E a vida dele mudou, né? Então, mas hoje ainda há judeus que acreditam que Jesus ainda não veio. Mas Paulo teve uma mudança de vida e é um exemplo para nós na Bíblia. É não melhor que o exemplo de Jesus, mas é um exemplo que a gente vê que pagou um preço alto por pregar Cristo. Amém? Então nós vamos orar nesse momento, que assim como Paulo estava preso e pregava, ainda hoje há pessoas que fazem trabalho na cadeia e há pessoas que estão presas, que aceitam Jesus e passam a estar presos, mas livres, né, de pecados que cometeram, e quando saírem vão ter uma mudança de vida, eu creio, né? É bíblico isso. Então vamos fechar nossos olhos nesse momento e agradecer a Deus pela vida de Paulo, né? Pelo exemplo. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer pela leitura mais uma vez da tua palavra. Obrigado porque terminamos de ler o livro de Colossenses. Obrigado por esse livro estar escrito e nos ajudar, Senhor, a continuar firmes no propósito de pregar a tua palavra, Senhor. Agradecemos pela conversão de Paulo, pela ajuda desse judeu, Senhor, que pagou um preço alto, muito alto, Senhor, por te servir. Mas, Senhor, o encontro dele foi tão maravilhoso contigo, Senhor, que nada fez ele parar. Então, eu te peço em especial pela minha vida aqui também, Senhor, que eu nunca me esqueça do meu encontro contigo e que eu nunca também me afaste de ti, que eu sempre, Senhor, assim como Paulo, continue pregando o teu evangelho até que eu vá me encontrar contigo ou que eu veja tu voltando, Senhor. Obrigado por mudar o meu futuro, a minha vida, por coordenar, Senhor, cada passo que dou. Te agradeço pela salvação em Jesus Cristo. Te agradeço pela minha cura. Já vamos aí para quase 10 anos curada de um câncer. Te entrego, Senhor, a minha família, os meus filhos em tuas mãos. Te entrego a vida do meu esposo, nosso pastor. Tu continues agindo na vida dele, mudando o que precisa ser mudado e transformando ele para a honra e glória do teu nome. Cuida do teu servo no ir e vir do trabalho, Senhor. Protege, põe teus anjos ao redor dele, protegendo e guardando a sua vida, Senhor. Te entrego o trabalho de amanhã, na ilha do Murucutu. Que possamos, Senhor, fazer um trabalho abençoado naquele local. E que possamos, Senhor, fazer aquela surpresa que vamos fazer, Senhor. Há uma criança muito especial, Senhor, que tem nos ajudado. Tem sido nosso motorista. Abençoa ele, dá a ele saúde. Te agradecemos pela vida do Léo,
no nosso ministério, Senhor. Obrigado porque ele tem se disposto a ficar na base, a cuidar, a dirigir, Senhor, a rabeta para cima e para baixo, Senhor, a fazer, Senhor, o trabalho conosco. Muito obrigado. E nos ajuda, Senhor, a fazer, Senhor, a sua surpresinha amanhã, com muito amor e carinho para ele. Perdoa, Senhor, nossos pecados, ser com cada um que aqui se encontra, no Facebook, no YouTube. Ser conosco, Senhor, teus servos e aqueles que ainda não te aceitaram, que possam entender a salvação, para estar conosco no céu. Em nome de Jesus te oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Um beijão, boa semana. Sextou, né? Como o povo diz, sexta-feira. Sextou. Então, amanhã tem trabalho missionário. Deus te abençoe.